Povo de Deus, Deus abençoe. Bom dia, paz seja convosco, em nome do Senhor Jesus. Hoje, quarta-feira, um dia muito abençoado para a sua vida e para a sua casa. O Senhor está no controle de tudo. Confia nele, porque ele vai fazer acontecer na sua vida e na sua casa. Pode ter certeza disso, viu? Vai dar certo. Por que vai dar certo? Porque o Senhor está no controle de tudo. Em Êxodo, capítulo de número 14, uma mensagem muito conhecida dos irmãos, a Bíblia fala que o Senhor disse a Israel, a Moisés, a Arão, a congregação, que acampasse em Pinheirodes, junto a Baal, Zefon, Migdom, Mar Vermelho. E ali o povo já começa a despertar uma ira contra Moisés, contra Arão, e ali Moisés vai se consultar com o Senhor, vai falar com o Senhor. E você vai entender isso. A sua confiança tem que estar em Deus. Não perca a sua confiança. Não perca a sua esperança. O Senhor está no controle da sua vida. O Senhor está no controle da tua casa. E aí você diz assim, e agora? E agora? O que será de mim? O que será da minha casa? O que será da minha família? O que será dos meus familiares? Aí você vai entender quando Deus diz assim para Israel. Então Faraó, no versículo 3, Êxodo 14, versículo 3. Então Faraó dirá dos filhos de Israel estão desorientados na terra e o deserto os encerrou. O inimigo vai pensar que você está sem saída. De verdade, o Pinheirodes é um beco sem saída. Parece que para essa situação você está sem saída. Você está embaraçado, você está amarrado, você está preso. A emboscada. Parece que tudo foi preparado por Deus para você estar embaraçado e o inimigo te alcançar e te pegar. Aí você diz, pastor, aonde está Deus nisso? Aonde está Deus nessa provação, nessa dificuldade? Deus quer restabelecer a sua sorte. O Senhor quer trazer de volta a sua confiança. E essa situação, porque o Senhor nos leva a um caminho estreito para nos provar que nesse caminho estreito, porque no Evangelho não é só bênção, não é só flores, irmão, não adianta. O Evangelho não é só flores, não é só bênção. Você está passando por esse processo, você está passando por essa crise ou por esse deserto, para Deus trazer na sua vida uma coisa. O Senhor complica para depois descomplicar. O Senhor está dizendo, eu permiti o vento, mas ele cessa o vento. Ele permitiu a crise, mas ele cessa a crise. Ele colocou você nesse beco sem saída e você diz, e agora? Parece que Deus foi injusto comigo. Parece que Deus foi injusto com a minha casa. Deus permitiu, porque tudo manda ou permissão de Deus, ou Deus aperta até mesmo os irmãos, as irmãs, para se levantar novamente. Porque alguém quer o caminho mais fácil, o caminho mais largo. Mas não é com Deus, é o caminho difícil. Com Deus é o caminho estreito. Com Deus é a porta estreita. E o Senhor, nessa manhã de quarta-feira, está dizendo para você, o inimigo está pensando que você está perdido. Porque isso aconteceu com você, essa crise financeira, essa luta familiar, essa doença, ou até mesmo essa falência, algo que nos seus planos, no seu caminhar, deu errado. Mas o Senhor está dizendo, os inimigos serão confundidos. Os inimigos serão envergonhados e cobertos de vexames, aqueles que tentaram contra a sua vida. Eles serão envergonhados em pensar que você fracassou, você caiu, você está prostrado. Eles estão pensando que você vai ser envergonhado, porque ele diz aqui no versículo 3, ó, então Faraó dirá, dos filhos de Israel estão desorientados no deserto, na terra do deserto, e os desertos encerrou. E endureceu o coração de Faraó para que eles persigam e serei glorificado em Faraó, em todos os seus exércitos saberão que os egípcios, que eu sou o Senhor, e ele assim o fizeram. Amém, Jesus ou não? Então o Senhor veio aqui dizer assim, eles serão envergonhados, eu serei glorificado nessa crise, eu serei glorificado nesse caminho estreito, eu serei glorificado nesse deserto. E o Senhor está dizendo, sabe esse beco sem saída, sabe essa crise, sabe essa provação, sabe essa dificuldade, o Senhor será glorificado nela.
O Senhor será glorificado nessa crise que foi restabelecida. O Senhor será glorificado nessa luta, nessa provação. E o Senhor está dizendo, te prepara para viver o sobrenatural da parte do Senhor. Esse deserto não vai te cercar. O inimigo está tão convicto que tu estás amarrado, que tu estás preso, que tu estás perdido. O inimigo está tão ciente que tudo está dando errado para você, que depois ele vai entender que tudo isso foi uma estratégia de Deus para nunca mais você ver a face de Faraó. Nunca mais você ver a face do adversário, do inimigo, contra a sua vida e contra a sua casa. Porque o Senhor está no controle. Porque o Senhor está no controle da sua vida e da sua casa. E eu convido os irmãos para a oração. Essa oração da manhã é pedir para Deus o quê? A direção. Pedir para Deus o quê? Restabelece a minha fé, restabelece a minha casa. E quando Deus restabelecer a fé de Sião, ficaremos como quem sonha. Então, o Senhor é o Deus do controle, irmão. O Senhor é o Deus do controle. O Senhor está no controle de tudo nas nossas vidas e na nossa casa e na nossa família. Amém? Eu quero convidar os irmãos para que nós vamos orar, e eu sei que Deus, ele vai trazer vitória para nossas vidas e para nossa casa e para nossa família. Amém? Vamos orar. Prepara aí o seu copo com água, fotografia, peça de roupa. Vamos apresentar a Deus a nossa casa. E eu quero fazer a oração do Salmo 125. Amém? E nós começamos dizendo: os que confia no Senhor, aleluia, glória a Deus, são como os montes de Sião, que não se abala, firmes para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora para sempre. O cetro dos ímpios não prevalecerão sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aleluia, glória a Deus, aos bons e aos retos de coração, quando os desviares para a sede, torturoso, lavá-lo e o Senhor, juntamente com os teus manifestores, a paz sobre Israel. Eu oro, meu Deus, e peço ao Senhor o consolo. Eu peço ao Senhor que dê estratégia para essa mulher e para esse homem que está aí dizendo: Senhor, eu estou no beco sem saída. Eu não tenho saída para essas contas, eu não tenho saída para o trabalho, para o estudo, eu não tenho saída na empresa, num relacionamento, eu não tenho saída, eu estou no pinharote, Senhor, eu estou no beco sem saída. O Senhor está dizendo de um povo escravo a um povo livre, de um povo escravizado, de um povo preso, de um povo prisioneiro, de um povo embaraçado, preso, mas o Senhor está restabelecendo a tua sorte. O Senhor está restabelecendo a tua sorte, o Senhor está entrando com poder, o Senhor está entrando com autoridade, o Senhor está renovando a sua vida, renovando a sua casa e a sua família. Eu quero declarar, eu quero profetizar que Deus restabelece a sua sorte, que o Senhor está ao nosso redor, assim como os montes estão em redor de Jerusalém, guardando contra os inimigos, contra os adversários. Traz o socorro, traz a resposta. Visita esse homem, visita essa mulher. Visita, meu Deus, a vida, a casa, a família. Visita os familiares. E nós declaramos vida, nós declaramos cura. E você que está aí com o seu corpo com água, eu quero consagrar, eu quero santificar ao Senhor, abençoar ao Senhor e pedir para que o Senhor venha trazer a cura, o milagre, a libertação. Livra dessas cadeias, livra dessas prisões. Traz hoje, eu quero profetizar a sorte de bênção. Eu quero declarar que um tempo novo se aproxima e que Deus é contigo e Deus é com a tua casa. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe os seus familiares. Um bom dia a todos, uma ótima quarta-feira. Seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe, bom dia, povo de Deus.